CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br. Voltamos agora com o CBN Ponta Grossa, agora com a coluna CBN Criatividade, com o Rodrigo de Barros, toda quinta-feira aqui na Rádio CBN, por volta aí das 11h15 da manhã. E hoje o nosso tema é influência criativa dos Beatles. Aproveitar aí que o Paul McCartney, né, um dos Beatles, está passando pelo Brasil. O Rodrigo trouxe esse tema para nós aqui hoje. Rodrigo, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo certo também. E aí, Rodrigo, como que os Beatles, né, influenciam a criatividade ainda nos dias de hoje, né? Como que é essa relação com essa banda, né, conhecida mundialmente com esse tema da criatividade? Sensacional. Eu fiquei pensando em qual tema trazer para hoje, né? E aí caiu a ficha de que não haveria tema melhor para falar do que um pouquinho, né, sobre a criatividade e a inovação dos Beatles, já que o Paul McCartney está no Brasil novamente e eu vim para São Paulo para assistir o show dele pela quarta vez, né? Então, assim, Vitória, ouvintes da CBN, vamos começar a pensar sobre isso da seguinte maneira. O que move um cara de 82 anos a fazer shows de 3 horas de duração? O Paul McCartney, Vitória, tem 82 anos e faz um show de 3 horas de duração sem tomar um gole d'água. E ele é bilionário. Tem que ter muito fôlego, né? Tem que ter muito fôlego, né? Ele ficou milionário lá nos anos 60, já é bilionário, um dos músicos mais ricos em termos de grana da história aí do mundo, e o cara continua na estrada. Então, o que move, né? A vontade de criar, a vontade de impactar, a vontade de manter o seu legado, né? Então, assim, fomos no show, né? E foi incrível, e eu pensei, precisamos falar sobre isso. Ouvintes da CBN, vejam que interessante, né? Os Beatles, a banda, né, que o Paul McCartney criou junto com o John Lennon, com o George, com o Ringo Starr lá nos anos 60, eles venderam aproximadamente entre 600 milhões a 1 bilhão de discos durante toda a história. E a questão criativa é muito impactante. Quero separar em 2 principais pontos. Se você olha, e ouvintes da CBN, façam isso, peguem a discografia dos Beatles lá no Spotify e deem uma olhada. Se vocês olharem os 4 primeiros discos que eles lançaram, é um rock muito parecido com todo o rock que já vinha acontecendo, mas com um trabalho vocal muito mais elaborado. Em um dado momento, aí vem uma lição de criatividade muito legal, eles começaram a ser pressionados pela indústria da música. Vocês precisam lançar 1, 2 discos por ano, 1, 2 discos por ano. Assinaram isso em contrato e ficaram pressionados. Não à toa que um disco dos Beatles lá do início da carreira deles, se não me engano, o 4º álbum, se chama Beatles for Sale, que é Beatles à venda. Então eles ficaram tão indignados que eles tinham que produzir sob pressão, que eles fizeram um disco com uma crítica, Beatles à venda, né? Estamos aqui sendo pressionados, então Beatles à venda, fizeram ali algumas releituras de alguns clássicos do rock and roll e lançaram isso. Em um dado momento, Vitória, eles ficaram tão indignados com o barulho dos estádios e com essa pressão da indústria, e eles decidiram, não vamos mais para a estrada. Vamos nos fechar e fazer música pela música. E eles tiveram esse privilégio, essa oportunidade, e a partir disso eles começaram a inovar sequencialmente, né? Fazendo, né? Realizando as grandes obras, né, deles, como Sgt. Pepper's, por exemplo, que é considerado o maior álbum da história. Vitória, ouvintes da CBN, me permito aqui destacar mais alguns pontos, né? Por que a criatividade é tão grande na obra dos Beatles? Primeiro, Beatles não é uma banda de rock, é uma banda de música. Eles navegaram por vários estilos musicais, desde a questão psicodélica, passando pelo reggae, passando pela música clássica, inclusive, e, obviamente, o rock and roll, né? Eles inovaram também em estúdio, utilizando técnicas de mixagem, né, super avançadas na época. Ele tinha uma mesa de 4 canais, 8 canais, e com técnicas de engenharia, eles duplicavam, triplicavam os canais nas mesas de som, né?
Eles também foram pioneiros em letras falando sobre existencialismo, lançaram o primeiro álbum de ópera rock da história. Não sei se você sabia, Vitória, mas o primeiro encarte de um disco que trouxe letras de música foram os Beatles que trouxeram também, né? Nossa, Então, não eles sabia. estavam Mais sempre... uma coisa que eles foram primordiais aí. Exatamente, porque pense como mudou a experiência de consumir música, né? Você comprar um disco e nesse disco vem as letras, e aí você poderia acompanhar as letras das músicas com o álbum. O primeiro videoclipe da história, Vitória, também foram os Beatles que fizeram. Eles não conseguiam mais ir nos programas de televisão, porque a agenda deles era muito grande, e aí eles falaram, pô, vamos fazer vídeo, né? E começaram a mandar vídeo para os lugares, né, deles tocando ali, e esse é considerado o primeiro videoclipe da história, né? Inovaram no cinema também, e enfim, por aí vai. Absolutamente toda música a partir dos anos 60 é totalmente influenciada pela obra dos Beatles. Para fechar, e essa aí quem é metaleiro vai ficar bravo comigo, mas há quem diga que os Beatles iniciaram também essa coisa do heavy metal, com a música Helter Skelter, que colocou guitarras mais distorcidas, uma bateria mais pesada e avançou nessa estética musical de um rock and roll mais pesado. Enfim, e temos ainda, né, N cursos, inclusive de mestrado, que fala sobre o impacto da obra dos Beatles enquanto contracultura e o impacto disso no comportamento das pessoas ao redor do mundo, né? Então, viva a obra dos Beatles, viva essa criatividade, essa genialidade. Perfeito, que os Beatles foram precursores e muito importantes nessa trajetória da música, a gente não tinha dúvida, né? Mas hoje o Rodrigo traz aí muitas curiosidades e também fatores que os Beatles inspiraram na criatividade. Muito legal esse tema, Rodrigo. Nossa, adorei os comentários, os conteúdos que você trouxe hoje, muito legal mesmo. E ainda, né, como você disse, 84 anos Paul McCartney fazendo show aqui no Brasil, é realmente um marco, né, um fôlego muito grande dessa banda conhecida, né, mundialmente, muito legal. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Obrigado. Um bom final de semana, bom retorno, né, para você. Hoje a gente fez essa coluna por telefone, porque o Rodrigo foi, inclusive, assistir o show lá em São Paulo, né? E aí, eu desejo bom retorno para você. Até mais. E fiquem ligados aqui na Rádio CBN toda quinta-feira, por volta aí das 11h15 da manhã, coluna CBN Criatividade com Rodrigo de Barros.